Olá, boa noite. Perseguido de todas as maneiras pela ditadura que quer calar a voz daqueles que se opõem ao regime político, à cassação das liberdades democráticas. Está no ar a Causa Operária TV, está no ar o programa Resumo do Dia. Causa Operária TV livre, reserva, substituta, regra 3. Bate de um lado, a gente abre as portas de outro. Então você acompanha com a gente, porque ninguém vai calar a voz da Causa Operária TV do Resumo do Dia. E a gente conta com você para ajudar a divulgar, a espalhar por todos os lados. Como diz aqui o Carlos Augusto, PCO com censura, com denúncia e com tudo, nada para esse partido, diz o companheiro Carlos Augusto. Boa noite ao Carlos, ao Lino Alves, ao Marcel, o pessoal que está chegando por aqui, e vocês que nos acompanham também pelo Rumble. Vão divulgando, ajudem a divulgar o link, espalhem por aí que está no ar o resumo do dia. Vamos, com a sua ajuda, com o seu apoio, chamando aquela enorme audiência, né, de mais de 200 mil pessoas que acompanhavam as nossas redes sociais, estão sendo proibidas de acompanhar os programas, né, em que se difundem as ideias, a luta pelos direitos democráticos do povo, a luta pela revolução, pelo socialismo, né, defendidas pelo Partido da Causa Operária e por muita gente, né, que apoia no todo ou em parte, né, as propostas apresentadas. Mas, principalmente, está no ar, nesse momento, o programa de notícias, porque apresentar as notícias, mostrar a verdade que a imprensa golpista esconde, oculta, né, o contrário das mentiras que a imprensa golpista divulga todo dia, é crime no país. Né? E para lutar contra esse crime, para defender a liberdade de expressão, a gente está no ar o resumo do dia e a gente conta aí com o seu apoio. Então a gente manda um salve aí para o Ernesto Abdala Filho, que nos achou aqui lá de Além-Mar, né, compartilhando aqui com a gente. E o nosso programa está aqui entrando no ar, e a gente pede a você que já vá, se não está inscrito aqui nesse novo canal, no Causa Operária TV Reserva, Super Livre, etc., etc., inscreva-se, toque o sininho, né? Vamos chutando, arrombando a porta, né? Fazendo o que tem que ser feito para levar a um número cada vez maior de pessoas as informações, as opiniões, a luta contra a cassação dos direitos democráticos e pela liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de opinião, né, direitos que a ditadura quer caçar. Bom, comigo hoje para apresentar esse programa, como toda segunda-feira, já há muitos anos, porque esse aqui é o programa Resumo do Dia, de número 1000, e perdi aqui até o número, e está aqui, está abrindo aqui, 1026, né? Mostrando aí que a ditadura está perseguindo alguém que não começou agora, que não surgiu aqui para falar mal do STF, né? Que não surgiu aqui para denunciar apenas a ditadura de toga, né, do Alexandre de Moraes. Está aqui para defender os direitos dos trabalhadores, lutar pelos seus interesses, denunciar as mentiras da imprensa golpista. Então, comigo está no programa o companheiro Caio Túlio. Boa noite, Caio. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite aos companheiros aqui da Causa Operária TV, que acompanham o resumo do dia. Vamos discutir aí mais as importantes notícias do dia de hoje, né? Furando aí o bloqueio que essa ditadura que se instaurou no país procura impedir, né, que a gente discuta os problemas políticos do país. Ok. Bom, a gente apresenta o nosso programa, você espalha o link, tem gente que assiste ao vivo, tem gente que assiste depois na reapresentação. Vamos reconstituindo uma audiência combativa, né? Audiência que quer saber das coisas e quer se organizar também para lutar, para transformar a realidade. Bom, e a gente vai começar a nossa pauta falando de hoje, do 4 de julho, né? Uma data histórica, naqueles que defendem a luta pela independência, pela liberdade, né? E para falar desse acontecimento e do sentimento que teriam hoje os revolucionários do 4 de julho, né?
gloriosa história da Revolução Norte-Americana, o companheiro Caio Túlio. Vai lá, Caio. Lembrando hoje, né, o 4 de julho, uma data histórica importantíssima, né? Inclusive uma data importante na história da democracia, né, que é a independência, que marca aí o dia, né, a declaração da independência dos Estados Unidos do Império Britânico, né, num movimento, um dos movimentos democráticos, né, da burguesia revolucionária da época, mais importantes, né, que inclusive influenciou outros, como a Revolução Francesa, a declaração de independência dos Estados Unidos, que foi de 1776. Bom, só destacar aqui, a gente já falou várias vezes, né, que o Thomas Jefferson, por exemplo, um dos construtores, um dos principais, né, pais do Estado norte-americano, né, e da democracia norte-americana, que surgia naquele momento, e se colocou naquela época, se travou ali uma luta, né, depois da independência, entre o setor mais revolucionário da burguesia de então e outro setor mais reacionário, e um dos temas, né, dessa luta que se travou foi justamente o problema da existência de um Supremo Tribunal Federal, né, ou como a gente tem no Brasil aqui, uma Suprema Corte inconstitucional, ou seja, uma corte que tem por objetivo, vamos dizer assim, né, interpretar a Constituição. Então, o Thomas Jefferson, que era uma pessoa democrática, né, e ele destacou esse problema importante, e ele era totalmente contra a existência de uma corte constitucional, tal como depois acabou se concretizando, né? E ele previu que isso daí era um problema muito grave para o regime democrático, né? Assim como também, por exemplo, na Revolução Francesa teve esse tipo de debate, né? Teve, por exemplo, no Senado, o Senado não tinha na Revolução Francesa, né? Os jacobinos, por exemplo, não tinha Senado, só tinha o Congresso. Bom, só fazer uma citação aqui do próprio Thomas Jefferson, que é muito esclarecedora, né, para quem acha que a crítica à Suprema Corte Constitucional é uma coisa nova, não, é uma coisa que já tem aí, está no início, inclusive, da democracia moderna, né? Então, o Jefferson fala assim, nesse debate, né? Há muito tempo, entretanto, é minha opinião, e eu nunca recuarei de sua expressão, embora eu não opte por colocá-la em um jornal, que o germe da dissolução do nosso governo federal está na Constituição do Judiciário Federal, Suprema Corte norte-americana, né? Um órgão irresponsável, trabalhando como a gravidade da noite e de dia, ganhando um pouco hoje e um pouco amanhã, avançando seu passo silencioso, como um ladrão sobre o campo da jurisdição, até que todos sejam usurpados dos estados e o governo de todos seja consolidado em um. Quer dizer, ele está destacando aqui que o que efetivamente acontece, né? Como a Suprema Corte, eles interpretam a lei, ou seja, mudam a lei a seu bel prazer, e acontece que vão tomando, né, a prerrogativa do governo que não é deles. Bom, aí isso está acontecendo no Brasil e está acontecendo hoje nos Estados Unidos, onde a Suprema Corte também está governando contra o Biden, né? E está criando, inclusive, um movimento de rua contra a Suprema Corte norte-americana. Então, destacar aqui esse momento importante, né, da história da humanidade, que foi a independência norte-americana, os princípios democráticos que foram estabelecidos em 1791, lá no preâmbulo, né, da Constituição, na Carta de Direitos norte-americana, e essa discussão do STF, que é longa, e mostrando aí que o STF não é uma coisa democrática, e isso colocando na posição, inclusive, dos pais aí da democracia norte-americana. Ok, Caio. Muito oportuno aí as colocações do companheiro Caio, né, no momento em que alguns aspectos centrais, né, daquilo que é o cerne do regime democrático, que foi a luta, né, dos revolucionários
né, do momento, como o Caio destacou, que a burguesia cumpria um papel revolucionário na sociedade, e lá se vão, né, mais de 2 séculos aí, coisas que, pilares que hoje estão para lá de apodrecidos, né, estão estremecendo, e eu achei muito interessante o destaque aí do trecho da fala do próprio Biden, né, mostrando que, se fosse no Brasil, precisava mandar prender o Biden, né, porque não pode criticar, segundo aqui os deuses da Suprema Corte, né, os elementos da cúpula do judiciário estão acima, né, das críticas, não podem ser criticados. Criticar isso seria criticar os pilares das instituições democráticas. Besteira igual nunca se viu, né, nem aqui e nem nos Estados Unidos. Né? A rima não é a que vocês pensaram. Né? Bom, eu queria destacar, né, na sequência dessa mini aula de história do companheiro Caio, né, destacar os acontecimentos de hoje, né, porque nas comemorações do 4 de julho, né, que é feriado nos Estados Unidos, né, a comemoração da independência norte-americana, pelo menos 6 pessoas morreram, né, após o desfile de 4 de julho, numa localidade próxima de Chicago. Né? E até agora, a notícia, pelo menos, que nós acessamos aqui, até o momento, o suspeito ainda não havia sido detido. Então, foram feitos vários disparos, além dos mortos, vários feridos, né? Há mais de dados apontam aí na imprensa internacional e nacional de que, pelo menos, são mais de 20 feridos, de acordo com dados divulgados pela polícia. Bom, e o episódio é uma dessas marcas da sociedade profundamente em crise, que é a sociedade norte-americana, né, da histeria social, da crise. Né? Não há dia que não aconteça isso nos Estados Unidos, né, onde a crise profunda, a crise capitalista de um Estado voltado aí para satisfazer, né, o interesse de um punhado de monopólios, né, que domina economicamente e militarmente aí boa parte do planeta, né, com as quase 1.000 bases militares que os Estados Unidos têm espalhado pelo mundo, né, com os trilhões, mais de 15 trilhões de PIB anuais, né, a maior potência do planeta. Essa riqueza, né, tem como contrapartida, além da miséria, né, em todo o mundo, da situação de destruição, de fome e de miséria de bilhões, já a essa altura, né, uma situação de decomposição social, de opressão, como nunca visto no interior do próprio país, né, contra a comunidade pobre, negra, mas que leva também à loucura social, né, muitos setores das classes médias. Né? Então, esses episódios que a gente vê... Bom, é um Estado ditatorial, ultraviolento, né? Só para lembrar, os Estados Unidos têm cerca de 2 milhões de presos, né? É um Estado policial, né? Num país de minoria negra, onde os negros não chegam a constituir 15% da população. Os negros são mais de 70% dos presos, né? Mostrando que é um verdadeiro regime de apartheid social, né? Um regime racista. Né? Bom, e a gente podia ficar aqui horas falando das características antidemocráticas, né, que violam todos os preceitos estabelecidos aí na fundação do Estado norte-americano, né, que representava aquilo que era um pensamento de vanguarda, né, naquele momento, dos setores mais avançados da burguesia, na luta pela independência, pela evolução social, por superar o atraso, né? Aí, no caso, aí, a emancipação diante do império, daquele que era o império, do apodrecido império britânico, né? Que já dava os primeiros sinais de declínio, né? E a Revolução norte-americana, sem dúvida nenhuma, vai ser aí um sinal vermelho, né? Para o início do declínio do Império Britânico. Bom, mas hoje nós temos uma situação de crise e de declínio, né, desse que, nos últimos já mais de um século, é o maior império capitalista, né, imperialista de todo o planeta.
E esses acontecimentos, como quase não tem semana em que não aconteçam, né, episódios como esse nos Estados Unidos, né, fruto aí da loucura social, da crise social, do enorme regime de opressão, que começa de cima para baixo, né? Vem das arbitrariedades da Suprema Corte, né? Da violação dos direitos do povo pelo governo norte-americano, pelo Congresso, e, obviamente, principalmente, né, porque esses setores, eles, como em nosso país, eles são representantes, né, eles não existem à margem da realidade, mas eles são os representantes das classes dominantes, né, da burguesia imperialista norte-americana, que é criminosa, genocida, né, antidemocrática, racista, né, tudo aquilo que você possa atribuir, né, a um pensamento retrógrado e antissocial, você tem aí concentrado, né, no imperialismo norte-americano, e que é imitado, que é seguido, né, não só pelos representantes capitalistas, né, propriamente pelas empresas capitalistas pelo mundo afora, mas também por pelas instituições sociais que procuram imitar, né, que seguem o modelo em decomposição, em crise da democracia norte-americana, como é o caso da Corte Suprema, né, do STF brasileiro, que é tão ou mais antidemocrático, né, do que a Suprema Corte norte-americana. Aqui, inclusive, diante de um poder legislativo e executivo ainda mais fraco, né, essa Corte Suprema ela age com enorme abuso de autoridade, violação da Constituição, que se verifica também nos outros países, mas que aqui é claramente uma situação da maior gravidade. Bom, vamos em frente, né? Fica aí o registro dos acontecimentos, então, no dia de hoje, dos Estados Unidos. Bom, a gente vai pedindo a você, né, o pessoal que está chegando por aqui, Reflexão Sempre, Cristina da Cruz, o Alfeu, a Solange Pereira, a companheira Luísa Maranhão, que comemorou agora que ela achou o canal e já se inscreveu, né, pedindo ao pessoal que siga o exemplo e espalhem, manda para todo mundo, manda nos chats, nos grupos de WhatsApp, do Telegram, no Facebook, no Twitter, manda lá que começou o resumo do dia, manda o caminho para o pessoal acessar, chama o pessoal para se inscrever, para furar o bloqueio, né, para combater aí a ditadura imposta na forma de censura contra a Causa Operária TV, contra o resumo do dia e toda a nossa programação. Boa noite aí para o Kratos, que está chegando por aqui também e já se inscreveu. Bom, nós estamos, inclusive, daqui a pouquinho eu vou falar, nós estamos transmitindo, eu aqui, no caso, transmitindo diretamente de Brasília, né, onde nós estamos aqui participando de reuniões e atividades, vamos procurar conversar com muita gente, fazendo a campanha, né, contra essa política criminosa, né, de caçar, de censurar, de violar a Constituição Nacional. Bom, mas nós vamos em frente na pauta, eu vou passar para o Caio, vou passar para o companheiro Caio falar o companheiro vereador do PT, né, cassado na semana passada, já tem substituto. E o pessoal que não lutou contra a cassação, parece que hoje foi comemorar, né? E a posse da substituta do PT foi apresentada, inclusive, nas redes sociais, aí como se fosse um evento social a ser comemorado. Com você, Caio. Exatamente, né? Então, comemorativo foi destacado, assumiu hoje, né? A nova vereadora, né? Ana Júlia Ribeiro, que é do PT também, e ela ficou conhecida, né, em 2016, quando participou de aquelas ocupações, né, das escolas quando era estudante. Ela que tem 22 anos hoje. Bom, o Renato Freitas, a gente entrevistou aqui ele no nosso canal, né, enquanto ele estava sendo perseguido, a gente denunciou, inclusive. Foi uma perseguição absurda, inclusive ele foi caçado sem motivo, praticamente, quer dizer, usaram aí apenas um subterfúgio, que foi a questão do ato que foi realizado numa igreja, né, que foi uma coisa equivocada, mas que nem de longe ensejaria aí a cassação de um parlamentar, mas ele foi perseguido, não houve nenhuma mobilização,
séria, real. Ninguém se mobilizou em defesa do Renato Freitas, inclusive esperava aí, né, que ele esperava-se, né, pelas informações que a gente teve, que conversas de bastidores diziam, né, como em 2016, de que na verdade essa votação não aconteceria e ele não seria cassado efetivamente, né? E por isso não houve mobilização ou por outros motivos também, mas o fato é que ninguém se mobilizou e agora está assumindo aí uma nova vereadora em tom festivo. Bom, mas nós temos que destacar, né, que isso aqui foi uma ilegalidade total que aconteceu com o vereador, abriu inclusive precedentes para cassação de outras pessoas da esquerda, né? O pessoal que é fã aí de caçar deputados abriu, né, a porteira para esse tipo de situação, que é a cassação não só dos deputados de direita, que não tem nenhuma importância nesse sentido, né, para a burguesia, porque a burguesia tem um monte de deputado no seu estoque, né, de pessoas que ela compra, tem um monte de gente lá, mas a esquerda não, quando você elege uma pessoa de esquerda e ele é cassado, e é uma pessoa combativa, a esquerda perde, né, é uma perda importante. Então tá aí, né, a gente teve no dia de hoje, né, a nova vereadora, Ana Júlia, assumindo aí o posto que era do Renato Freitas, que foi cassado aí injustamente e ilegalmente num atentado contra os direitos democráticos de todo mundo, né, de todo mundo que votou nele e de todo o povo brasileiro também que participa aí da chamada democracia no Brasil. Ok, fica aí o destaque, né? A vereadora, ela discursou aí dizendo que ia dar continuidade aí à defesa dos projetos do companheiro Renato, mas obviamente que nós queremos destacar aqui a ausência de luta, né? A ausência, inclusive a vereadora, ela se projetou aí como suposta liderança claramente impulsionada aí por determinados setores nas ocupações estudantis, né? E a gente não viu nenhuma ocupação para defender o Renato, né? A gente não viu nenhuma luta, não viu nada. Hoje, inclusive, as imagens mostravam aí o pessoal meio comemorando, né, a posse da vereadora, um negócio muito chato, né? Como se a gente imagine aí que a gente fosse suplente de um deputado do PT, de um companheiro do PT, e fosse cometido, como foi cometido, uma barbaridade como essa, e você comemorasse, né? E não lutasse, né? Nós vimos aqui o coletivo de negros João Cândido, nós aqui da Causa Operária TV, do Resumo do Dia, protestamos, né? Denunciamos nas páginas do nosso jornal, mas nós não vimos essa iniciativa, né? Uma atitude muito digna de crítica, né? Essa dos setores que se calam diante de uma... Depois de terem, é bom destacar, né? Setores da esquerda que, como o Caio destacou, fizeram campanha a favor dessa política de cassação, né? E agora, quando ela atinge um companheiro do PT, né? Por mais que a gente não concordasse com o episódio em si, né? Nós pronunciamos muito contra essa situação e lamentamos, né, essa atitude de não haver nenhum tipo de luta, de mobilização, nem para defender um companheiro de partido. Bom, eu saúdo aqui o José Augusto, que está conosco também, participando conosco, a Monique FC, e aviso do pessoal aqui que no Rumble, né, já pode ser enviado o superchat. Se você quer contribuir aí com a Causa Operária TV, com o nosso programa, né, aqui você tem aí o Pix, né, tá na telinha, pix@dco.org.br, você pode mandar a sua contribuição, e lá no Rumble você já pode mandar o superchat, né? Eu, nas próximas transmissões, vou acessar também aqui o Rumble. Se tiver aí mensagens, aí a produção pode ir passando para mim também, interessante se o pessoal está acompanhando, e a gente vai mandando também o nosso salve para o pessoal, nossos amigos aí, internautas que estão acompanhando pelo Rumble. Muito obrigado aí pela audiência. Acompanhe por onde você acompanhar. Pelo Rumble, para a Causa Operária TV Livre, por algum canal de Marte que esteja transmitindo o nosso programa, né? Se o pessoal estiver transmitindo por tambores, acompanhe, mande aí o seu recado, proteste contra a censura, né? Vamos junto na luta contra a ditadura, em defesa dos direitos democráticos, porque ninguém vai calar a voz
né, da Causa Operária TV. Bom, na nossa pauta agora, vamos destacar a organização de protestos pela Confederação Nacional dos Prefeitos, e, segundo a imprensa capitalista, estaria sendo organizado aí um protesto com mais de 1.000 prefeitos, né, que viriam amanhã. Olha, amanhã nós vamos estar aqui, vamos se encontrar com eles aqui em Brasília, para uma mobilização contra a aprovação da PEC, que foi aprovada, a chamada PEC Kamikaze, PEC do golpe, PEC do compra-voto, já são muitos os nomes, né? E um dos motivos é porque essa PEC ela aumenta os gastos e reduz a receita dos municípios, né? Isso há poucos meses das eleições, segundo a Confederação Nacional dos Municípios. Para se ter uma ideia do volume, né? Porque a gente divulgou, que foi anunciado na semana passada, que o custo direto no orçamento do governo federal é da ordem de 50 bilhões. Né? E pode aumentar, porque o projeto, depois de ter sido aprovado no Congresso, ele vai à tramitação na Câmara Federal, podendo ser adendadas aí novas benesses. Né? Na realidade, como a gente explicou, né, em que se constitui todas essas medidas? Primeiro, uma medida claramente de caráter ditatorial. Né? O que o Senado fez foi aprovar um estado de emergência, né, uma situação profundamente anômala, totalmente irregular, aprovar o estado de emergência até depois da eleição. Quem sabe, se a direita ganhar a eleição, eles retiram o estado de emergência. Né? Mas a aprovação do estado de emergência foi feita para permitir que o governo, né, adote medidas supostamente justificadas pelo estado de emergência para beneficiar, né, na realidade, os capitalistas. Eu vou explicar por quê. Né? Porque as medidas elas são apresentadas como sendo medidas de socorro à população, né? Mas, na realidade, é para socorrer os capitalistas. Por exemplo, né, um custo muito alto do pacote é a distribuição de subsídios para caminhoneiros, motoristas de aplicativos. Mas para que vai ser dado dinheiro para esses setores? Para abastecerem seus carros. É para subsidiar a compra de combustível. Então, o governo, né, o Congresso Nacional golpista, para não tirar dinheiro dos capitalistas que estão lucrando horrores, né, com os lucros da Petrobras, vai dar dinheiro para os motoristas de caminhão, para os motoristas de aplicativos, abastecerem seus carros e garantirem o lucro dos capitalistas, dos especuladores que tomaram conta da Petrobras. Quer dizer, o dinheiro é para os capitalistas. Né? Da mesma forma, além disso, o governo prevê medidas como a manutenção e a ampliação do serviço do Auxílio Brasil, que é o substituto do Bolsa Família, né? Uma ajuda necessária, mas que o governo estabelece com prazo fixo até após as eleições, com caráter claramente eleitoral. É a legalização da compra de votos. Né? É um negócio de um tamanho absurdo que mostra o comprometimento do regime político com a fraude das eleições. Isso é fraude. Né? Distribuir dinheiro público para tentar reverter o resultado das eleições, né, é fraude, fraude e fraude. Né? É óbvio que o STF pode querer nos caçar por causa disso, porque a gente não pode falar que as eleições, as sacrossantas eleições brasileiras, vão ser fraudadas. Né? Bom, aí está aí a Conferência dos Municípios dizendo que os gastos, porque tem comprometimentos na transferência de recursos de estados e municípios também, não é só o governo federal que vai ser atingido. E a estimativa, né, da Confederação Nacional dos Municípios, que não é nenhuma organização de santo, né, não é uma organização, não é de um convento, nada. É uma máfia, né, ligada aos partidos da direita, do centrão, né, gente da terceira via, gente, setor, inclusive, está se falando de 1.000 prefeitos, porque, obviamente, há um racha nesse momento. Tem uma base bolsonarista que não vai apoiar
a manifestação, mas tem uma base ampla da direita, né, que está insatisfeita com a situação, porque a estimativa é que 250,6, quer dizer, 250 bilhões e 600 milhões em um ano vão ser retiradas, caso essas medidas vão ser retiradas dos cofres públicos. Os municípios, por exemplo, de São Paulo, né, segundo a estimativa da Confederação, teriam uma perda de 27 bilhões por ano. Bom, então, diante disso, está marcada uma concentração de prefeitos que tem início amanhã, aqui mesmo em Brasília, na sede da Confederação Nacional dos Municípios. E eles, à tarde, anunciam que vão para o Congresso Nacional, onde eles vão entregar aí aos parlamentares um mapa com aquilo que seria o impacto das medidas para cada município, né? Apesar do desgaste com os prefeitos, os deputados e senadores eles seguem aprovando as medidas, né? Entre elas, o projeto que fixou um teto de 17% e 18% para o ICMS de combustíveis, energia elétrica, transporte urbano e telecomunicações. Só essa medida retira dos orçamentos públicos 22 bilhões. Aqui nós vamos deixar claro também, não se trata de uma redução de impostos para beneficiar a população. A redução de impostos tem a ver, né, por que não taxar os lucros dos capitalistas? Nos lucros dos capitalistas, ninguém mete a mão, né? Nós vamos ver, em contrapartida a esse tipo de medida, é que nós vamos ver uma choradeira enorme de governadores e prefeitos dizendo que não tem recurso para a saúde, que não tem recurso para a educação, que não tem recurso nem para dar merenda para as criancinhas, que não tem recurso para nada, né, porque está havendo uma redução das receitas, né, dos impostos, e é bom que se diga, também nem prefeitos, nem governadores, menos ainda o Congresso Nacional, o governo Bolsonaro, querem meter a mão no lucro dos bancos. Bancos que só no ano passado retiraram dos cofres públicos mais de 1 trilhão e 200 bilhões, né? Então, tinha de onde tirar o dinheiro, né? Se era para subsidiar, para reduzir, para garantir aí projetos sociais, era só tirar dos banqueiros, era só tirar dos acionistas, dos especuladores internacionais que estão ganhando rio de dinheiro, né, com os lucros da Petrobras. Mas não, nesse aí, o governo Bolsonaro e o Congresso, dominado pela direita, pelos bolsonaristas e pelo Centrão, nem pensam em meter a mão. E também não pensam em meter a mão, né, a Confederação Nacional dos Prefeitos. O que eles querem é tentar chegar em um acordo, né, para tirar do povo. Tirar do povo, tudo bem, mas não tira do orçamento, porque aí como é que os políticos aí vão fazer campanha, né? Está evidente que a tentativa aí é distribuir o recurso entre todos os setores, assaltando simplesmente a população, né? O que nós estamos vendo aí é um grande roubo, um pacote fraudulento aí às vésperas da eleição. Um abraço aí para o companheiro Tiago, apresentador aqui do nosso canal, que nos acompanha, o Zé Augusto, ao vivo. Opa, chegou por aqui também a Flávia Mello e a Ana Rodrigues. Um salve para todos vocês, um salve especial para vocês que nos acompanham pelo Rumble, né? Ratificando. Pode mandar aí o seu superchat já pelo Rumble, e aqui na Causa Operária TV você pode mandar o Pix, né? Está aqui embaixo na telinha, o Pix, .dco@org.br. Tá aí, você contribui, né, e ajuda a sustentar esse canal independente, combativo, revolucionário, que não se curva e não se cala. Bom, vamos em frente na pauta agora com o companheiro Caio, para destacar aí, depois desse pacote de bondade que a gente falou aí, as previsões não são de melhoras da economia, né, Caio? Exatamente. As previsões, na verdade, são negativas, né? Após algumas medidas que o governo Bolsonaro aí fez, que é essa compra de votos enorme que eles realizaram, entre outras coisas. Bom, o mercado financeiro, que
não gosta nem um pouquinho, né, esse setor da burguesia não gosta nem um pouquinho do que eles chamam de expansionismo, de políticas expansionistas, né? Eles reavaliaram, né, diante da nova política econômica do governo, e eles reavaliaram os seus cálculos de inflação, né, e de crescimento econômico para 2023. E a maioria dos institutos que realizaram recalcularam, né, apontaram aí que o crescimento do Brasil em 2023 vai ser zero. E institutos como Itaú, o próprio Bradesco e outras consultorias. Bom, eles destacaram, né, que os 41 bilhões que os estados vão deixar de ganhar, né, com a isenção de impostos do ICMS, somados ao pacote que chega a quase 50 bilhões, né, que é a PEC, né, kamikaze, como chamaram, e outras coisas, isso daí vai trazer um cenário muito difícil para o ano de 2023, segundo a avaliação desses organismos aí, tanto do ponto de vista da inflação, quanto do ponto de vista principalmente do aumento do PIB, que vai ficar, segundo o Itaú, eles mantêm aí o PIB para 2023 do Brasil com um aumento, né, se é que é possível falar, né, aumento de 0,2%, né, com essa nova reorganização econômica. E outra consultoria, a LCA Consultores, coloca aí em 0,8%, que é metade, né, do que era previsto para este ano aqui. E também eles preveem aí um aumento, uma elevação da taxa da inflação para 2023. Outra coisa que eles falam também é o risco Brasil, né, que aumenta o risco Brasil, que seria que os investidores, né, ficam com medo, né, da questão fiscal do Estado, né? Eles têm medo do Estado gastar demais. Então tá aí, por um lado, o Bolsonaro fez essa política, né, para compra de votos descarada, e por outro lado, um setor da burguesia torce o nariz aí porque não gosta que estabeleça esse tipo de gasto, né? Embora uma boa parte, como o Antônio Carlos falou, vai voltar diretamente para a burguesia, né? É isso aí, Caio. É a política, os banqueiros protestando, né? E o protesto não é pela política simplesmente da compra de voto, mas é porque eles estão preocupados aí da situação apertar e faltar dinheiro para eles, né? É a briga para ver quem fica com o dinheiro que eles dependam do povo. Os banqueiros querem ficar com tudo para eles, né? Querem ainda mais. E os políticos querem uma parte, né, para fazer demagogia e tentar ludibriar o povo nas eleições e continuar, né, dando dinheiro aí para os banqueiros e para os especuladores. Bom, na nossa pauta agora, vamos destacar aí um outro golpe, né? Um golpe daquilo que já vem sendo chamado aí na nossa imprensa, né, no Diário Causa Operária, acertadamente, de a quinta coluna da campanha de Lula, né? Porque na esquerda muita gente usa o termo quinta coluna de maneira indevida, né? Quando, por exemplo, alguém critica o outro. Não, quando alguém enfrenta, critica, isso não é uma quinta coluna. Quinta coluna é alguém que faz se passar por amigo, né? Que entra no seu exército para, dentro do seu exército, sabotar, né? Levar o seu exército à derrota. Bom, nós estamos falando aqui, aqui a gente não é de meia medida, né? Vamos dar nome aos bois. Nós estamos falando dos tucanos socialistas, né, do Partido Socialista Brasileiro, né? Socialistas como Geraldo Alckmin, né? Socialistas defensores da política neoliberal, e socialista como esse que está na tela aí, Márcio França, né? O Márcio França que, segundo notícias publicadas hoje, recebeu ontem no seu apartamento aí para um almoço, né, o ex-presidente Lula, Geraldo Alckmin, Fernando Haddad e suas
esposas para apunhalar, né, para anunciar mais uma vez como vem acontecendo. É uma marca dessa campanha eleitoral, os aliados direitistas do ex-presidente Lula, né, aliados, entre aspas, diga-se de passagem, né, aliados como Brutus, né, era aliado de César, né, lá no Senado, né, aliados como Temer era aliado de Dilma, né, aliados assim de gente que você pode confiar, né, pode dormir tranquilo, né, se o aliado estiver ali bem próximo no quarto ao lado, pode deixar a porta aberta, né, porque você tem certeza que vai acordar no dia seguinte. Pois bem, os aliados do PSB em São Paulo, depois de Márcio França ficar, claro que não tem nenhuma chance, né, por não ser o candidato preferencial da burguesia, não ter a máquina, né, porque muita gente, nossa, o França teve não sei quantos milhões nas últimas eleições, foi para o segundo turno. Tinha um detalhezinho, né? Ele era o candidato que controlava o segundo maior orçamento público do país, o orçamento do estado de São Paulo, né? Ele e Alckmin tinha sido governador, se afastou, ele era o vice, ficou no governo do estado, e de posse dessa máquina espetacular, e diga-se de passagem, fazendo campanha para o Bolsonaro, né? A gente mostrou aqui já várias imagens de material do Bolso França, né? Ele que disputava com Dória, quem puxava mais o saco do Bolsonaro no segundo turno das eleições, né? Ele foi para a disputa no segundo turno. Agora, sem o apoio da Fiesp, sem o caixa do governo do estado de São Paulo, que está com outro candidato, França não tem nenhuma chance. Qual é a saída? A saída é aliança, né? Concorrer aí ao Senado com o apoio do PT. Né? Bom, eles demoraram para fazer isso aí, ficaram numa negociação, numa chantagem, tentando conquistar um apoio de um setor da burguesia que desse sobrevida à campanha do Márcio França, né? Esticaram a corda o quanto puderam para não apoiar o candidato do PT em São Paulo. Bom, e agora já está aí consumado o fato de que o França vai desistir, mas tem sempre um mas eles estão exigindo aí mais e mais. Eles querem indicar o vice-governador, né? Tem comentários de que a vice poderia ser a mulher do Alckmin, né? Então, os Alckmins ficariam com a vice em nível federal e estadual. Quer dizer, o Alckmin está saindo do cemitério, né? Do sarcófago, para ocupar aí postos de destaque, né? Nas costas do PT. Vamos ver se confirma ou não, mas, de qualquer maneira, uma outra possibilidade, aventada aí pelo Márcio França, eles estão esperando pelo Kassab. O Kassab, que todo mundo sabe, né, que foi discípulo, aí, foi colocado em papel de destaque na política pelas mãos do José Serra, né? Foi de quem ele foi vice-prefeito em São Paulo, e depois foi prefeito. Então, o Kassab, que é presidente do PSD, está sendo esperado para indicar, quem sabe, ou o vice-governador ou a suplência aí na chapa ao Senado do Márcio França. Quer dizer, são articulações para tornar a chapa do PT ainda mais direitista, se é que é possível, né? Infelizmente, é uma política que se repete pelo país afora, bom, e que no Rio de Janeiro tem a versão carioca, né, dos tucanos socialistas carioca. No Rio de Janeiro, o candidato do PSB, né, o ex-pissolista Marcelo Freixo, está procurando, ontem ele saiu aí, hoje, criticando o próprio deputado do partido dele, o Molon, que também é um ex-petista, que foi para o PSB, que não quer abandonar a candidatura ao Senado, porque o Freixo fechou um acordo com o PT que o candidato ao senador, indicado pelo PT, vai ser o direitista siciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio, com o apoio da turma eleita junto com Witzel. Né? Foi eleito aí num grande acordo com Witzel, Cláudio Castro e toda essa corja, né, bolsonarista que se elegeu no Rio de Janeiro. Pois bem, e no Rio de Janeiro, o Freixo tem imagem aí, né, produção? O Freixo tem como candidato a vice
né? Direitista é o que não falta, nada mais, nada menos do que um membro da família dos clã dos Maias, o César Maia, o pai do Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados. Ele, o César Maia, que já foi prefeito do Rio de Janeiro, era o político modelo do neoliberalismo no Rio de Janeiro, né? Um dos grandes indutores da política de cortes nos gastos públicos, de ataque aos direitos dos trabalhadores, defensor ferrenho, como seu filho, o presidente da Câmara, né? Ele que foi do DEM e que hoje está no PSDB. Está aí, ó, o César Maia, ao lado do Freixo, né? Freixo que deve ser uma pessoa muito feliz na vida, está sempre sorrindo, né? E ao lado de um político que nem o César Maia, inimigo do povo, um tucano, né? Agora tucano, já foi do DEM, já foi de tudo que você imaginar, esbanja sorrisos, né? E tá aí, essa é a política dos socialistas de Araque, do PSB, né? É a política, infelizmente, que vem sendo adotada pelo PT, de entregar, né, a sua militância, o seu ativismo, muitos setores combativos, muita gente que lutou contra o golpe, para apoiar verdadeiros canalhas, inimigos da luta dos trabalhadores, defensores do golpe de Estado, né? E o pessoal vai apresentar essa gente como se fossem candidatos de esquerda, como se fossem candidatos que defendem, de fato, né, até mesmo a candidatura do Lula, quando todo mundo é gente que não foi a favor da prisão do Lula, foi a favor da deposição da presidenta Dilma, foi a favor da reforma trabalhista, de tudo que você imaginar contra os trabalhadores, né? E só sendo muito otário para apoiar essa gente como se fossem candidatos trabalhadores. Eles nada têm a ver com Lula, nada tem a ver com a luta dos trabalhadores, né? E tem que ser denunciados, né? E os trabalhadores têm que lutar pelas suas próprias alternativas diante da situação. Bom, vamos em frente, de acordo aqui com a Márcia Alvaredo, destacando no nosso, aqui no chat do canal da Causa Operária TV Livre, Reserva, que o Carioca sofre também, com gente assim, né? O José Augusto lembrando, pobre Marielle e Anderson. O Freixo está se juntando, né, com os amigos dos assassinos da Marielle, né, com aqueles que ocultaram toda essa situação, que apoiaram os governos responsáveis pelo assassinato de Marielle e Anderson. Agora é só sorrisos, né? É só defesa dos seus mesquinhos interesses eleitorais. Bom, vou passar para o Caio para destacar aí a última do ex-presidente Lula, que criticou a PEC da compra de votos e defendeu a reforma política. Com você, Caio. Exatamente. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, ele classificou aí essa PEC como uma coisa eleitoral, uma coisa evidente, né, eleitoral. E ele falou também que... peraí, só um minutinho. Ele disse também que, entre aspas, né, nas palavras do próprio presidente, que o Bolsonaro sabe que o problema dele é o povo e por isso ele mandou, né, várias medidas para aumentar aí as coisas. E que o povo tem que pegar o dinheiro, mas que isso não é isso que vai resolver o problema, porque tudo isso acaba em dezembro, né, e que vai se ampliar aí a situação de crise tão logo acabe os benefícios do governo. Bom, mas está correta, né, a colocação do ex-presidente Lula, é uma coisa eleitoral, mas também a gente destacou que é uma coisa que não vem sendo destacada nem pela esquerda, principalmente pela esquerda não está sendo destacada, que é o caráter, né, dessa PEC, né, para além do caráter eleitoral que ela tem, que é claramente evidente, né, de que o Bolsonaro está comprando aí parlamentares e procurando influir, né, sobre a população com essas medidas. Mas outra coisa também, que se estabeleceu aí um período, né, de emergencial para que pudesse ser aprovado, inclusive por fora do teto de gastos, esse valor, né, que o Bolsonaro está injetando aí, supostamente injetando aí na economia.
E o Bolsonaro assume, assim, um período emergencial, mas mais poderes ainda, né? Porque nós estamos em caráter emergencial até o fim do ano. Uma coisa já é absurdo, porque é eleição e o Bolsonaro ele está concorrendo à eleição, então ele assumiu poderes extraordinários, enquanto ele mesmo é candidato à reeleição. E outra coisa que se destacou também é que a esquerda toda votou na proposta sem titubear, quer dizer, eles estão aí tão pressionados, né, pela eleição, que o Bolsonaro colocou fez essa jogada e a esquerda não soube se desvencilhar, né, se contra-golpear, né, porque a esquerda mesmo participou, né, deu mais poderes para o seu próprio inimigo. A mesma esquerda que dizia, né, que o Bolsonaro é o fascismo, né, tudo que é de ruim no mundo e tudo mais, chantageou todo mundo com essa política, né, que você tem que apoiar o STF, por exemplo, que é contra o Bolsonaro, que o Bolsonaro é o fascismo, e agora eles deram poderes, ou estão dando, né, se vai passar aí pelo Congresso Nacional, mais poderes poderes, inclusive, extraordinários, né, num período de emergência, para o fascista, né? Então, só para destacar essas duas questões, né? Que a crítica que o Lula já realizou aí à PEC, que ele sabe claramente que é contra ele, né? E a postura da esquerda que não soube, como em várias outras oportunidades, não soube se colocar de uma maneira crítica contra o governo e estabelecer uma outra política, né? Acabou capitulando aí para o governo para não ficar mal com o eleitorado, que ela achou que ia ficar, mas deu poderes ao seu inimigo. Ok, é isso aí, Caio. Bom, nós vamos em frente aqui, que nós temos aqui uma imagem muito bonita para mostrar. Essa imagem ela foi mostrada aí pela imprensa capitalista de maneira tímida e dizendo que era um desrespeito. Veja só, o que a imprensa capitalista quando é assim, quando é para mostrar a direita pisoteando no trabalhador, né, o nazismo triunfando, aí eles comemoram. Bom, mas a imagem, né, é de um soldado que luta ao lado das forças russas, que luta ao lado das milícias populares do Donbás, porque, só antes de mostrar a imagem, vamos mostrar o vídeo, né? Um dos objetivos estabelecidos pelos russos no enfrentamento na Ucrânia, né, na guerra de libertação nacional que eles travam na Ucrânia, era eliminar o nazismo, né? E o nazismo viesse de onde ele vier, né? E a gente sabe que no meio das tropas nazistas da Ucrânia havia aí uma legião de estrangeiros, né, de gente que foi lá ou para ganhar dinheiro, mercenários, né? E inclusive alguns brasileiros, como a produção está mostrando aí para a gente, que morreram, né, que já foram apresentados aí como mortos, inclusive mulheres, né, que foram por convicções nazistas, né, gente aí ligado aí à extrema-direita, ao bolsonarismo, que foram lutar ao lado dos ucranianos, ao lado, né, do imperialismo norte-americano contra a Rússia. Bom, e aí hoje tem esse vídeo que nós vamos ver agora, de um soldado tchetcheno mostrando a bandeira brasileira, a bandeira de um nazista, né, que tem o nome de vários... do batalhão, do grupo, né, do pelotão de nazistas, de mercenários desse brasileiro. Vamos ver o vídeo e a gente volta com mais comentários. Приведу иностранный легион. Он буквально заехал, он там неделю назад, получается, они его прям выложили, как они заехали на хаммерах, там прям вот такие крутые прям пацаны. Ну, если они полагались в основном вот на то, что им будут помогать вот эти иностранные легионы, там иностранные там американцы, там представители блока НАТО, то я должен отметить, что если даже они, заехав, буквально сразу же у них риторика меняется, и они начинают уже паниковать и разбегаться. То есть, вот как пример примерно могу показать. Вот заехал у нас, получается, этот иностранный легион. Вот он, ихний флаг. Они там все отметились на этом флаге, кто у них есть где.
Вот, и вы видите, расписано. Вот. Испания тут есть, как говорится, кто тут еще есть. Испанцы, короче говоря, они свои фамилии, имена тут пишут. Шотландец тут есть, так. Хорватец тут, получается, есть. Так, кто здесь еще? Вот. Ну, вот они только заехали. Получается такая картина, что вот они только заехали. Мы их сразу, как говорится, кого за 200, кого за 300. Остальные у них в такой большой панике просто вот разбежались. Да, они там есть, но у них особого сегодня такого. O soldado tchetcheno diz: eles não estão inspirados a continuar lutando. Né? O pessoal está batendo em debandada. Essa imagem é bonita, significativa, nesses dias em que está se consumando aí a vitória das tropas russas em Lysychansk, né? Toda a região de Donetsk, 100%, né, sobre o controle das tropas russas e das milícias populares, né, de Lugansk e Donetsk. A situação vai se completar também na região do Donetsk, né? E, inclusive, nesses últimos dias, a gente viu aí, no caso da região de Severodonetsk, o abandono de armas, o pessoal batendo em retirada em medo, né? Vai se consumando um dos grandes objetivos, né, anunciados, inclusive, pelo Putin, lá quando começaram as ações em território ucraniano, que era a desnazificação da Ucrânia, né? Então, aqui nós só temos a comemorar, né, e que nazistas brasileiros, fascistas, tenham ido se juntar, né, aos maiores inimigos, não só do povo russo e do povo ucraniano, mas de todos os povos oprimidos do mundo, que é o imperialismo, né? Eles merecem o que eles levaram, né? Aqui nós não temos nenhuma lágrima a derramar, a se lamentar, né, por gente que foi combater, né, em defesa do imperialismo, em defesa da opressão dos povos russos e da Ucrânia, né? Que viva aí a vitória dos povos russos, que viva a vitória da luta contra a opressão do imperialismo. Bom, no meio disso tudo, os ucranianos parece que querem mais. Pelo menos o governo ucraniano, não o povo ucraniano. Vou passar para o Caio para destacar para vocês. Destacar uma notícia, né, de que a Ucrânia está negociando com a União Europeia e a União Europeia estaria disposta a conceder um empréstimo, uma ajuda, entre aspas, né? E é daquele tipo de ajuda parecido do FMI, né? Que você aceita a ajuda, entre aspas, entre muitas aspas, mas você tem que subverter todo o seu país aos interesses daqueles que estão ajudando. Bom, mas a ajuda é de cerca de 500 bilhões de euros. Exatamente, 500 bilhões de euros, que daria aí cerca de 2,78 trilhões de reais. Um montante gigantesco, que seriam projetos aí de investimento na infraestrutura, segurança e na economia do país. Bom, para tal, a Comissão Europeia vai exigir, né, a realização de reformas para combater a corrupção, oligarcas, criar regras para escolher juízes, entre outras coisas. Isso segundo aí a agência Bloomberg. Bom, o Zelensky, né, o governo ucraniano, teria que preparar aí um projeto, né, um primeiro rascunho, um plano, né, para a União Europeia, e a entrega estaria marcada entre hoje e amanhã. Então, entre hoje, né, dia 4, e amanhã, dia 5, estaria colocado aí esse plano que o governo ucraniano, que vai virar agora mais refém ainda do imperialismo, né, para conseguir esse montante de dinheiro. Ok. Antes de seguir na pauta, saudar aqui meu amigo José Pessoa, né, nosso cordelista e nosso pré-candidato ao Senado lá na Paraíba, está aqui conosco no chat do programa. O Felipe Ronzendo, que chegou mais tarde, porque disse que quase não achou o programa, mas está aqui conosco.
Então, companheiro Felipe, nós vamos estar aqui por aqui, né, nos próximos dias, até, e se for preciso, né, enquanto a gente luta aí contra essa ditadura que está caçando aí vários canais aí de difusão do nosso programa, Resumo do Dia, da Causa Operária TV. Um abraço para o Valtenberg Alves, que também chegou por aqui, mandando o seu abaixo à ditadura do STF. A Lenise Armeiro também, dizendo que a Rússia tinha que acabar com a Ucrânia logo, tomar conta de tudo. Não é acabar com a Ucrânia, né? É acabar com os nazistas, como disse aqui o Ao Vivo, desnazificados de todo mundo univos, né? Tomara... A Lenise também mandou numa outra frase dizendo: tomara que essa brasileirada fascista vá todos para a Ucrânia. A Rússia nos ajudaria a eliminar o fascismo aqui no Brasil. Agradecer aí o Pix da companheira Luísa Maranhão e a todos vocês aí. A gente pode estar tendo dificuldade aqui de localizar os chats, os superchats, os Pix, né? Mas a gente, muito obrigado a vocês que continuam contribuindo conosco. A sua contribuição é fundamental para manter de pé aí, né, firme e forte, a Causa Operária TV. Bom, vamos entrando na reta final. Vamos agora, tem mais 2 ou 3 notícias rapidinhas que nós vamos dar aqui. A minha, vou destacar aqui que na imprensa internacional se foi dado destaque aí, né, ao que seria uma aceleração do processo de unificação da Rússia e da Bielorrússia, né? Bom, isso vem acontecendo também porque o imperialismo vem estabelecendo no cerco, né, que se impôs aí à Rússia, né, com enormes medidas de bloqueio econômico. Bom, bloqueio que a gente já destacou aqui, que nós vimos, estão causando... O remédio é tão forte, né, que está matando os parasitas, né, que chupavam aí o sangue do povo russo, porque as economias europeias estão entrando aí numa violenta crise, né, diante do bloqueio, por exemplo, das importações de produtos russos, né? A Rússia que era e é uma grande exportadora de commodities, né? Bom, e um país afetado, um país vizinho, um país que o governo russo apoiou no momento que o imperialismo procurava dar um golpe de Estado, né, e substituir o governo por um governo capacho, né, como o da Ucrânia, como o do Brasil, né, é a Bielorrússia, né? E a Bielorrússia começou a ser alvo também de um conjunto de medidas de ataque do imperialismo. Bom, nesse sentido, o que vem acontecendo é uma aproximação ainda maior, né, que aponta, muita gente está falando até da possibilidade de uma unificação da Rússia e da Bielorrússia, né? Com destaque, inclusive, lendo no canal da Telesul, né, destacando que esses 2 países eles firmaram um acordo para apoiar uma integração mais profunda já em 1997, né? E esse processo ele vem se acelerando nos últimos anos, como, por exemplo, quando a Bielorrússia, justamente nesse processo de tentativa de golpe, pediu ajuda militar, né, da presença militar das tropas russas no país para defender os interesses nacionais. Bom, nesse sentido, né, o Putin, né, declarou aí ao Lukashenko que a Rússia está pronta, né, para, se for preciso, colocar mísseis com capacidade de operar ogivas nucleares, né, na Bielorrússia, né? E o Putin disse que uma pressão política e social sem precedentes, né, que vem se impondo sobre o país, não vai ficar sem resposta, né, que a Bielorrússia pode contar com a solidariedade, com o apoio, né, naquilo que for necessário, inclusive com medidas extremas como essa, né, com a colocação de armas nucleares para a defesa da própria Bielorrússia, né? Então, fica aí É importante porque essa situação é um sintoma do agravamento, né? É uma política que tem um caráter também defensivo, né? Porque o imperialismo vem procurando promover um cerco a todos, não só a tentativa de conter a Rússia, né? Oprimir, né? Destruir, aí, levar um retrocesso do país, mas também de outros países. É uma situação de opressão, né? Veja que
essa situação está levando à crise os próprios aliados do imperialismo norte-americano, né? O que dirá nos outros países. E a Bielorrússia aí, diretamente atingida pelas sanções, né, por várias sanções econômicas também, vai recebendo aí a parceria e a possibilidade de uma intensificação da união, né, desse país. A Rússia, que não tem nos propósitos, né, foi anunciado, e a própria guerra defensiva, as ações defensivas, a guerra libertadora que ela vem lavrando na Ucrânia mostrou, não tem interesse, não é uma guerra de ocupação do território ucraniano, né? Além da desnazificação, um dos objetivos é garantir a independência daquelas repúblicas, né, que, por conta do regime de opressão nazista da Ucrânia, declararam a sua independência, a sua autonomia em relação a Kiev, né? Mas a Rússia vem estabelecendo uma relação, obviamente, de aliança, de ação conjunta, e que no futuro pode resultar mesmo numa unificação, né, como se dava no passado, de maneira mais ampla e de maneira revolucionária na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O Carlos Nishimia disse também que só agora encontrou o canal, a companheira Lourdes Melo, dizendo que o TRE do Piauí baixou a portaria proibindo a venda de toalha do Lula. Não pode usar toalhas do Lula. Se for toalha do Alexandre de Moraes, será que pode? E será que vai ter alguém que queira comprar? Né? Eu vi aí outro dia um bolsonarista gravando um vídeo em que ele foi tirar sarro de um vendedor de toalhas, né? Que tinha um monte de toalhas do Lula para vender numa avenida aqui em Brasília. Então, ele gravando, inclusive transmitindo ao vivo, e depois ele apagou, mas já estava no ar, tinha gente que tinha copiado. E ele foi perguntar para o vendedor de toalha: por que você está vendendo aí essa toalha do Lula? Tem um monte aí, está sobrando, ninguém quer comprar essa porcaria, coisa e tal. Por que você não vende a do Bolsonaro? Ele falou: não vendo porque ninguém compra, né? E essa aqui vende muito e eu compro sempre mais, né? Então, o TRE agora vai regular o mercado de toalhas, né? O TRE adquiriu mais uma função, né? Regulador do mercado de toalhas. Se você quiser usar a toalha com a cara do Bolsonaro, pode. Com a cara do Alexandre de Moraes, pode. Mas com a cara do Lula, o TRE do Piauí, a companheira Lourdes Melo informa aí no chat, que proibiram a venda de toalhas do Lula. Veja a que ponto nós chegamos. Boa noite aí para o nosso companheiro José Zelma, professor, que nos acompanha aqui também nessa transmissão. O Bruno do Espírito Santo também. Que bom que você chegou por aqui. Amanhã todo mundo aqui de novo com a gente, mas ainda segura mais um pouquinho, que o Caio vai falar para vocês agora do encerramento da Constituinte chilena. Terminou tudo bem no Chile, Caio? Exatamente. Aconteceu hoje, né, a última sessão da Constituinte chilena, e foi entregue aí o novo texto constitucional. Tem 178 páginas, já mostra aí já pelo tamanho, né, já mostra que não é muito democrática, né, porque quando tem muita lei assim. Bom, mas a Constituinte, a gente sabe, né, ela foi uma espécie de acordo aí com a direita, né, contrariando a disposição revolucionária da população chilena. Inclusive, bom, a Constituição, só para mostrar, né, ela vai a voto popular, né? O próprio presidente, aí ele já assinou, né? E ela vai a voto popular. Bom, as pesquisas, inclusive, apontam que a maioria da população pode rejeitar a Constituinte. 45% diz que vai rejeitar e 42% diz que pode votar sim na nova Constituinte, na nova Carta Magna aí do Chile. Bom, então tá aí, né? É uma questão importante. A população vai decidir sobre a Constituinte chilena. É uma Constituinte bastante, a gente pode supor, né? A gente vai ter mais informações depois. A gente pode supor que é bastante direitista, né? Pelo quadro, pelo tudo que aconteceu até aqui. Mas aí ela vai aí para voto popular, vai ter uma campanha da imprensa burguesa, né, evidentemente, mas a gente vai acompanhar todos os passos da situação da crise no Chile e a gente vai informando todo mundo
dos novos acontecimentos. Ok, a gente volta a falar desse tema com certeza, que nós vamos, né, nos próximos dias, vamos nos debruçar aí sobre o que diz. É bom lembrar, né, que a Constituinte havia um processo de luta popular, né, uma manifestação gigantesca, mas aí a esquerda fez um acordo, né, para convocar uma Constituinte, onde a direita, mesmo sendo minoria, tinha poder de voto, de veto, porque tudo para ser aprovado, né, tinha que contar aí com 2/3 do apoio referendo da direita. E, obviamente, que é parte desse esquema de acordo, e o povo não está comemorando, como disse o Caio aí, pode rejeitar. Bom, nós vamos terminar com uma pitada de humor, né? A gente, em geral, começa com uma pitada de humor, né? Nós vamos terminar hoje com uma pitada de humor, e é do presidente do México, né? Que vem aí o Andrés Manuel López Obrador, né? Ele disse uma vez mais que está disposto a fornecer asilo político a Julian Assange, né? E na defesa do Assange, ele disse que se consumando aí, né, a extradição, né, e criminosa que vai levar à morte aí do Assange, né, do Assange para os Estados Unidos, que os Estados Unidos deviam mandar desmanchar a Estátua da Liberdade, né? É uma afirmação sarcástica, né, mas muito firme, né, importante aí do Obrador, que, pressionado pela situação do seu país, denunciando a política criminosa, né, contra a liberdade de imprensa. E é bom terminar com esse tema, né, que nós estamos vendo no Brasil a violação da liberdade de imprensa. A gente sabe que, com certeza, essa hora deve ter gente da extrema-direita aí, estão revivendo aí o DOPS, o SNI, né, pedindo a denúncia, mais uma vez, do nosso canal, como já aconteceu com vários canais que ousaram apresentar a voz livre, né, a voz democrática da Causa Operária TV, do Resumo do Dia. Mas a gente vai estar de volta, né? Amanhã você está convidado para esse mesmo canal, para as 8, a mesma hora, às 20h30, acompanhar conosco aí mais um programa. Obrigado aí ao Caio, a produção sobre o comando do companheiro Gabriel, e a gente volta com mais um Resumo do Dia. Continue acompanhando a programação da Causa Operária TV. Boa noite, Caio. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite a todos. Boa noite à produção. Até a próxima.